Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar. Agradecemos aos alunos do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, os músicos que estão ali aprendendo para ministrar e já estão ministrando às nossas igrejas, às igrejas batistas. Este coro Na Bagagem, é um coro de formação missionária, é um coro que viaja pelo Brasil levando a mensagem de Jesus através do belo canto, como vocês puderam ver. Nossa igreja, através deste culto, quer acolher você. Por isso, o ministério desta igreja tem todo o interesse, através de vários projetos ministeriais, chegar até você. Um desses projetos é esse, Secretaria de Comunicação de nossa igreja, que através deste culto transmitido tem o interesse de levar amor, levar compaixão, levar a mensagem de Cristo para você. Nosso desejo é que este culto seja pessoal, mas também que ele seja um culto coletivo. Por isso, este momento não é só pessoal, mas ele também é um momento de comunhão com aqueles que frequentam este culto, mesmo que através da internet. Portanto, não é um culto individual, ele é pessoal, mas ele não é individual. Nós aqui da Primeira Igreja, você onde você está, no seu tempo, cultuando a Deus conosco. Quero deixar para você palavras do salmista, palavras de Davi. Tenho interesse com estes poucos versículos, primeiros versículos do Salmo de número 62, abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Assim diz a palavra de Deus. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. A minha alma descansa somente em Deus. Eu não sei como será a sua semana, como será a minha semana, semana da minha família, semana da sua família, mas a gente pode sim, na esperança de que esta palavra é viva e se renova nas nossas vidas a cada manhã, de que nós podemos ter uma semana em paz, mesmo com os desafios dessa vida. Deus abençoe você, é a palavra da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Este é o nosso momento de confissão, quando nós nos aproximamos do Pai e clamamos a Ele por perdão, misericórdia, por erros e faltas que cometemos no decorrer dos dias, das semanas, até mesmo dos meses. E o Senhor ouve a nossa oração porque Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus, como já temos afirmado aqui, misericordioso. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que vem do livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 3. E Salomão assim nos exorta: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Eu repito, os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus quanto os bons. Então isso aqui é uma realidade que nós devemos ter em nosso coração, pois o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, e Ele está em todos os lugares e observa a nossa conduta, o nosso proceder, seja daquelas pessoas que praticam o bem, seja daquelas pessoas que praticam o mal. O que nós devemos ter em mente é que nós devemos sempre nos aproximar do Pai, clamar a Ele por perdão, pedir a Ele que nos purifique, que nos limpe e que, acima de tudo, que a presença dEle se faça constante em nossas vidas, mas para que a gente possa sempre andar nos seus caminhos e produzir e realizar aquilo que é para o bem daqueles que estão ao nosso redor,
testemunhando principalmente do amor de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra, graças te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus onipresente, onisciente, um Deus onipotente, um Deus que nos vê em todas as situações de nossas vidas. Tu podes, ó Pai, nos esquadrinhar. Tu podes, ó Pai, entrar por dentro do nosso interior. Tu sabes, ó Pai, aquilo que estamos pensando, aquilo que pretendemos realizar. Ó Senhor, clamamos agora por perdão, misericórdia. Senhor, limpa-nos, purifica-nos de tudo aquilo que é contrário à Tua proposta para as nossas vidas. Que possamos, ó Pai, buscar sempre a Tua face e, Senhor, pedir perdão por erros e faltas que cometemos. Ó Senhor, como é bom saber que Tu és um Deus que se faz presente em nossas vidas. Venha, Senhor, purifica-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Senhor, salva seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, seu povo está em silêncio para ouvir a sua voz. Então nós pedimos agora ao Senhor, em nome de Jesus, fala, porque os teus servos estamos aqui para ouvir a tua voz. Amém.
Por essas palavras de Jesus, podemos afirmar, e já está intitulado, o título já está pronto: Só Jesus Cristo salva. Quando eu aprendi a ler, uma das primeiras frases que eu li foi exatamente esta: só Jesus Cristo salva. O meu pai pregou uma placa retangular com um barquinho, você deve lembrar, na porta da nossa casa. E a frase, só Jesus Cristo salva, foi a primeira ou uma das primeiras frases que eu aprendi na minha vida. Baseado neste texto de João, capítulo 14, 6, muitos pregadores já trouxeram esse título de muito valor e de muita importância, mais do que em qualquer outro tempo. Um dos textos mais citados em sermões em todo o mundo é este de João, capítulo 14. Recentemente, na cerimônia fúnebre da rainha Elizabeth II do Reino Unido, pelo arcebispo da Cantuária, Justin Welby, foi citado esse texto para reafirmar que só Jesus Cristo salva. Em uma semana de férias, em vários lugares onde passamos, eu e a missionária Eneida, minha esposa, procurávamos ver quantas casas de cultos ao Senhor. Passei em frente a um templo e deu para ler a frase: Jesus Cristo é a resposta para todos os seus problemas. Enquanto meditava nessa frase, concordando plenamente com esta afirmação, mas por que há tantos problemas no mundo? Uns colocam a responsabilidade toda nas pessoas que rejeitam o Evangelho. Outros colocam a responsabilidade toda na igreja que está pregando pouco ou anunciando pouco o Evangelho. E outros culpam o próprio Jesus. Enquanto meditava assim, chegou o convite do diácono Felipe Vasco para pregar nesta oportunidade. O sermão já estava adiantado. João 14, o Senhor Jesus instrui os seus discípulos sobre vários assuntos relacionados a como será após sua partida. Ele garante que será necessário deixá-los, mas que voltará na pessoa do Espírito Santo. O Salvador não abandona o barco. Jesus os estimula, conclui o capítulo estimulando os discípulos a receberem a sua paz. Mas o cenário naquele momento era de dor e morte. O mestre dirige palavras de confiança a seus discípulos. Isto é fruto da unidade de Jesus com o Pai, que ele deixa bem claro no capítulo. Ele chama a responsabilidade toda para si. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Significa que todo mundo pode ter acesso à paz. Todo mundo pode ter acesso à alegria. Todo mundo pode ter acesso à salvação. A porta da salvação está aberta a todos. E temos acesso a tantas outras riquezas de Deus através de Jesus Cristo, somente através dele. O mestre estimula os discípulos daquele tempo e os de hoje a orar e a aprofundar o ensinamento sobre a pessoa do Espírito Santo, dizendo que ele estará conosco, ele nos guiará em tudo que necessitarmos. Ao final, ele abençoa os seus discípulos e nos abençoa hoje com paz, cuja fonte é ele mesmo. João 14, 27. De acordo com esse capítulo de João, nós anotamos 4 maravilhas que acontecem quando vivemos em comunhão com Jesus Cristo. A primeira maravilha da salvação de Jesus é a seguinte: se Jesus é meu caminho, e Jesus é a minha verdade, Jesus é a minha vida, então eu não vou ter mais o meu coração entristecido. O verso 6 resolve o verso 1.
Quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, porque viu que o coração dos discípulos, o coração da igreja estava entristecido. Então, Jesus, sendo o meu caminho, a minha verdade, a minha vida, não vou ter meu coração entristecido. Tristeza nunca mais, como diz o teólogo Luiz Saião. Eu lembro de um oficial da monarquia egípcia que viajava em sua carruagem lendo a Bíblia. Na parte em que Isaías fala da morte de Jesus. Ele ficou interessado em saber quem foi que precisou passar por tamanha dor. Possivelmente também ficou triste aquele oficial quando viu tamanho sofrimento. Mas Deus trabalhou, o Espírito Santo mandou o evangelista e diácono daquele tempo, Filipe, que lhe explicou tudo sobre Jesus. O oficial pediu para ser batizado e, detalhe, seguiu jubiloso o seu caminho. Atos capítulo 8, verso 39. Só Jesus Cristo salva das tristezas desta vida. Só Jesus Cristo salva. Segunda maravilha que anotamos da salvação de Jesus Cristo, de acordo com João 14, Jesus é meu caminho, é verdade, é a minha verdade, é a minha fonte de vida. E por isso eu sei onde Jesus está, sei o caminho, estou no caminho e estarei com Jesus o tempo todo. No texto nós vemos o apóstolo Tomé, depois de quase 3 anos andando com Jesus e perguntando, Jesus, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Esta era a pergunta que Jesus esperava. Esta era a questão que o Senhor Jesus queria responder e responde para mim e para você neste momento. Ele diz, João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro Filipe, agora o apóstolo, pede na sequência, Jesus mostra-nos o Pai. Outra pergunta maravilhosa para Jesus. E Jesus até lamentando, porque os discípulos tinham ouvido tanto e tinham visto tanto, mas ainda não estavam entendendo tudo. Mas Jesus agora esclarece, tira as escamas dos seus olhos e diz, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Só Jesus Cristo salva. Este capítulo, esse texto é maravilhoso para nós neste tempo. Terceira maravilha da salvação de Jesus, de acordo com este texto de João 14:6, Jesus é meu caminho, Jesus é a minha verdade, Jesus é minha fonte de vida, e por isso eu vou ver realizadas as mesmas obras do tempo de Jesus, e verei obras maiores. João capítulo 14, verso 12, Jesus orienta, Jesus abençoa os seus discípulos, Jesus revigora o ânimo dos discípulos dizendo isso. Não, isso não quer dizer que Jesus é uma espécie de amuleto ou pé de coelho, não, senhores. Ele é soberano, Ele faz o que quer, quando quer, de acordo com sua boa, agradável e perfeita vontade, de acordo com o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, 28. Nessas férias que tiramos há uma semana atrás, eu e a missionária, nós participamos das celebrações de gratidão a Deus pela cura de nossa cunhada, primeira cunhada de Eneida, segunda minha, de um câncer violento diagnosticado em 2018. A irmã Érica Berzin Mendes me autorizou a dar o testemunho dela. O médico deu o prognóstico de vida para poucos meses. Toda a família, todos nós, ficamos chocados com a notícia. Ela se submeteu a todos os procedimentos clínicos, mas principalmente buscou a Jesus que salva.
e pediu a todos nós intercessão. Inclusive esta igreja, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, orou por ela, através do ministério de intercessão, através do ministério Desperta Débora. Resultado, estivemos numa celebração maravilhosa de gratidão a Deus pela salvação de Deus realizada na vida de nossa irmã. Jesus fez e faz obras maiores. Jesus continua fazendo obras grandiosas no mundo. Só Jesus Cristo salva. Nesta mesma viagem, agradecemos a Deus o livramento na vida de um sobrinho, que ao sofrer um assalto, foi esfaqueado em regiões mortais. Esse rapaz trabalha atualmente como professor de educação física. Eu vi em ação. Jesus faz obras maiores, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga. Só Jesus Cristo salva. Quarta maravilha da salvação do Senhor Jesus, realizada ou demonstrada aqui nesse texto de João 14:6. Jesus é meu caminho, Jesus é minha verdade, minha vida, por isso eu recebo a sua paz. Eu vivo em paz. E aí vamos lá para o verso 27 do capítulo 14 de João, onde Jesus diz: dou para vocês a minha paz. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Tudo que o mundo mais procura, Jesus já deu e está ofertando para você agora, para você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, para todo mundo. Só Jesus Cristo salva, trazendo paz para a alma e para o coração. No capítulo 16 de João, verso 33, Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O exemplo do apóstolo Paulo é muito oportuno neste ponto. Paulo, antes de conhecer a salvação de Jesus, era um homem que vivia em guerra consigo mesmo, em guerra religiosa, guerra espiritual, guerra com Deus e contra todo mundo. Quando ele se encontra com Jesus, ou Jesus se encontra com ele, e ele pergunta: quem és? Quem está falando? Ele diz: a voz responde: eu sou Jesus. E ele diz: que farei? Que devo fazer? Nesse momento ele se entrega a Jesus. Ele o recebe como único e suficiente Salvador. E o resultado disso ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, do verso 4 em diante. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Este foi o modus vivendi do apóstolo Paulo depois de convertido. Antes o Saulo em guerra, agora muda até o nome, Paulo, um missionário, um apóstolo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade, o vosso equilíbrio notório a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e vistes e ouvistes em mim, isso praticai. Palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aos Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 9. Concluindo, a situação que vivemos aqui na região onde estamos, sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, onde está a nossa igreja, onde estamos trabalhando e ministrando, é uma situação bastante delicada e diante da qual precisamos do Salvador. Economicamente, a região mais desenvolvida do Brasil tem as maiores cidades, famosas pelo ritmo de vida, mas com sérios problemas: desemprego, violência, saúde, educação, transporte e moradia.
A pandemia ainda piorou, causando maior impacto, então, na região, causando dificuldades na indústria, no comércio, na empresa. E aqui o cenário é de medo, o cenário continua de insegurança. A desigualdade social é imensa. As drogas são refúgio para muitos. A ansiedade aumenta a cada dia o índice de atingidos por ela. Mesmo crianças estão se perdendo nos vícios. Nossa região, nossa cidade, nosso país, bem como outros países, outras regiões precisam da salvação, precisam do Salvador. E somente Jesus Cristo, o Filho amado do Deus vivo, pode salvar. Esta é a missão da igreja, anunciar que só Jesus Cristo salva. O momento mais emocionante para mim no culto fúnebre da Rainha Elizabeth II foi a leitura de João 14, de 1 a 11, pela Premier da Inglaterra. Foi o momento mais emocionante para mim. O Evangelho foi anunciado, o Evangelho foi lido e quase todo mundo ouviu o Evangelho. Há esperança para o Reino Unido, há esperança para o mundo que ouviu o Evangelho, há esperança para o Brasil, há esperança para esta região do Brasil onde vivemos, há esperança para a cidade onde vivemos. Há esperança para o bairro onde esta igreja está plantada há mais de 100 anos. Você só precisa responder: sim. Se só Jesus Cristo salva, e é verdade, só Jesus Cristo salva, então responda: sim, eu aceito esta salvação de Jesus. Ou eu vou anunciar esta salvação e este Salvador a tempo e fora de tempo. Só Jesus Cristo salva. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos a mensagem que o Senhor mandou para nós. Agora pedimos ao Espírito Santo que continue aplicando essa palavra, fazendo com que ela produza os frutos que só o Senhor pode produzir em cada vida, em cada alma, em cada igreja, em cada pessoa que ouvir a sua palavra. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém.